invocassem o nome de Jesus. Então Ananias pegou e tentou ali colocar um argumento para o Senhor. Ele falou assim: eu já estou correndo um risco de vida, né? Ananias era temente ao Senhor, ele tinha intimidade com ele, ele abriu o seu coração e expôs os seus medos ao Senhor. Mas será que o Senhor se irritou com a atitude de Ananias? De jeito nenhum, porque Deus é Pai. Ele entendia bem o motivo por que ele havia se irritado, o motivo porque essa irritação não é uma ira, mas é um argumento. Ele tentou argumentar com o Senhor, falando: o Senhor está me mandando ir para lá, mas eu tenho ouvido bastante o que essa pessoa fez, né? E a gente precisa prestar atenção que Saulo estava em oração. E como nós falamos, ele tinha sido confrontado com as suas ações. E agora, o que ele estava fazendo? Ele estava numa busca fervorosa para descobrir o caminho da salvação e de como ele poderia fazer a vontade de Deus. Era essa a busca dele, né? O encontro com Jesus abriu os seus olhos espirituais. Ele caiu em si e descobriu que em seu zelo por Deus, ele estava perseguindo o próprio Deus e o próprio Cristo. Então, o que ele fazia? Em nome de Deus, né? Porque lembra que nós falamos que ele era fariseu dos fariseus, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, ele tinha um conhecimento de tudo que dizia respeito à lei mosaica, aos costumes e às tradições do povo judaico. E o que ele tinha sido ensinado? Que aquele homem, Jesus, ele era um blasfemo, era alguém que estava afrontando a tudo que Deus havia dito para o povo, não é? Então, nesse confronto com Jesus, ele descobriu que na sua ânsia de fazer, do seu zelo, né, em fazer a vontade de Deus, o seu zelo pelas coisas de Deus, ele estava perseguindo o próprio Deus e perseguindo a Jesus Cristo, né? Esse foi um confronto grande, né? E esses 3 dias de oração e jejum, uma oração fervorosa, de cegueira física, que foi de propósito, né? O Senhor permitiu que ele ficasse cego. Nessa cegueira física que ele teve, né? Ele teve uma introspecção. Ele começou a olhar para si mesmo e fazer uma autoanálise e ver como era errada a vida dele, o que ele estava fazendo. Ele ouviu a voz do próprio Jesus, e esse confronto foi um divisor de águas na vida dele. E essa situação levou ele a perceber que ele estava travando uma enorme luta, e agora não era mais na esfera física, era uma luta na esfera espiritual. Ele havia descoberto aquilo que ele mesmo disse. Lá em Romanos, nós já vamos ler Romanos 7, que ele diz que é a lei do pecado e da morte. Veja o que ele escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 7, do versículo 7 ao 25. Nós vamos ler, eu vou ler só o 22 ao 25, depois vocês leem o restante. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa de minha natureza humana, sou escravo do pecado. E na sequência, aí no capítulo 8, né, nós lemos Romanos 7, do 22 ao 25, na sequência, do versículo 1 ao 4 do capítulo 8, ele diz assim: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E ele podia dizer isso de carteirinha mesmo.
com a boca cheia, porque ele era perseguidor, ele se colocou como o pior dos pecadores, né? Então ele diz, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Ele descobriu, então, a lei do pecado e da morte. O Senhor estava nesse contexto aí de Atos, que nós estamos vendo, trabalhando nele. O Senhor estava trabalhando tanto na vida de Saulo, como na vida de Ananias. Ananias, o Senhor fala para ele, pela segunda vez, o Senhor fala para ele, vai. O Senhor não dá muita bola pro argumento dele, não. O Senhor fala para ele, vai, né? Como se ele tivesse falando assim para ele, siga o seu caminho, faça aquilo que você tem que fazer, né? O Senhor não deixa ele colocar mais argumento. Na verdade, Saulo era uma peça importante na edificação da igreja. E mais uma vez, fica provado que o Senhor não vê como o homem vê, né? Além do mais, a vontade do Senhor é soberana. O que é que Ananias estava vendo? Aquele homem que perseguia a igreja, violento, que perseguia as pessoas, que arrancava as pessoas de dentro das suas casas, né? E ele chegou a dizer, Ananias disse para o Senhor, todos aqueles que invocam o nome de Jesus, o nome do Senhor, ele arranca com violência de dentro das casas. Então era isso que Ananias via. Mas o Senhor falou para ele, vá, né? Vai, segue o seu caminho. E encerrou o assunto, aí faça o que tem que ser feito. E em seguida, depois que o Senhor manda ele pela segunda vez para ele ir, o Senhor fala para ele, começa a revelar o seu plano para Saulo, né? Ele diz assim, vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Então aqui na minha versão fala, ele é um instrumento. Tem algumas versões que falam, ele é vaso escolhido, né? Ele é um instrumento, ele é meu instrumento, o instrumento que eu escolhi. Para quê? Para levar a minha mensagem. Então olha aqui que nós vemos nesse versículo, né? Para a gente encerrar a nossa parte aqui, nessa última parte, depois a gente tem muita coisa para falar ainda, né? Olha o que o Senhor diz para Ananias. Ele é um instrumento, o vaso escolhido para testemunhar a respeito do Senhor, para falar a meu respeito. Ele é o instrumento que eu escolhi, diz o Senhor. Em Romanos, no capítulo 1, versículo 1, nós encontramos Paulo se identificando como servo. E a palavra que foi usada na tradução, que foi traduzida como servo, ela diz que é um escravo, doulos, né? Escravo de Cristo Jesus. Ou seja, declarando ele mesmo, declarando que ele pertencia, que ele era propriedade de Jesus. É isso que dá a conotação de servo, de pertencer, de ser propriedade, de obedecer, de fazer o que o seu Senhor manda. E também ele declara que foi chamado, que ele foi separado, né? Foi apartado, foi escolhido. E ele diz lá em Romanos 1, versículo 1, antes
do seu nascimento, antes do meu nascimento. Deixa eu abrir aqui o texto para ler para vocês Romanos 1, versículo 1, para a gente contextualizar e ver que a gente está dentro da palavra do Senhor. Ele diz assim: eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Então, ele vai falando sobre a sua condição de servo, de ser propriedade, de pertencer ao Senhor Jesus. Ele foi chamado, foi separado. Em Gálatas 1, versículo 15, diz assim: contudo, antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu Filho a mim, para que anunciasse aos gentios. Então, ele tinha consciência que o chamado dele não começou ali na estrada de Damasco, mas o Senhor já havia escolhido ele antes do seu nascimento, né? E ele, na sua conversão, ele foi chamado também, né? Ele diz a respeito dessa sua qualidade, de ser servo de Jesus, de ser propriedade dele. Ele fala nisso a respeito da sua conversão ao cristianismo, né? Atos 9, versículo 15 ao 16, o Senhor fala para Ananias: Saulo é o instrumento que eu escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel, né? E ele também recebeu o chamado, mostra esse chamado na sua comissão. O que é a comissão? É a missão que o Senhor deu para ele, quando ele recebeu o comando para a obra de Deus. Atos 13, versículo 2. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem um trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Então, ele tinha consciência que o chamado dele era antes do seu nascimento, na época da conversão ao cristianismo e na sua comissão, quando ele foi enviado. Quando o Senhor manda separar Barnabé e Saulo, quando ele foi enviado para a missão. Então, essa é uma parte desse texto de Atos 9, versículo 15 e 16. E depois o Senhor fala assim: ele é um instrumento que eu escolhi para levar a minha mensagem. Para levar a minha mensagem. Que mensagem é essa? As boas novas, o Evangelho. E essa é a mensagem do Evangelho. Romanos 12, versículo 5, 2 ao 5. Ou melhor, Romanos 1, do 2 ao 5. Olha o que o Senhor diz aí na palavra. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas, por meio de seus profetas. Elas se referem ao seu Filho, que como homem nasceu da linhagem de Davi, e quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos a graça e a autoridade como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer em honra de seu nome. Então, olha só, toda vez que você encontrar Paulo falando, se apresentando na carta, mostrando o que ele foi fazer, ele sempre vai levar a mensagem do Evangelho, porque Jesus falou lá para Ananias: ele é o meu instrumento que eu escolhi para levar a minha mensagem. Qual mensagem? Daquele que foi profetizado lá no Antigo Testamento, que ele veio da linhagem de Davi, que ele nasceu aqui como homem, mas ele morreu, ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ficou claramente demonstrado que ele era o Messias, o enviado, o Filho
de Deus, não é? E é através dele, Paulo diz, que nós recebemos a graça e a autoridade, como apóstolo, de chamar os gentios em toda a terra. Amém. E aí diz em seguida aí o versículo, aos gentios, né? Aos gentios, aos reis e ao povo de Israel. Como assim levar o meu nome, a minha mensagem? O povo antigamente, ele sempre tinha uma visão de levar a mensagem como uma bandeira hasteada. Sempre que eles iam defender alguma coisa, uma causa, sempre tinha à frente uma bandeira. E era isso que o Senhor estava falando para ele. Que ele ia como uma bandeira hasteada, né? Como um levantar da mão. Ele ia segurar bem firme o nome de Jesus no alto, acima de todas as coisas. Era como se ele estivesse carregando uma bandeira, escrito: Jesus é o Filho de Deus. E aonde ele fosse, quem olhasse para ele agora, não veria mais Saulo perseguidor, mas via nele alguém defendendo uma causa. Aqui no Brasil a gente vê aí essas causas que são defendidas aí. O que os caras levam? Uma bandeira, não é? Aí eles podem não conhecem o nome de ninguém, não conhece ninguém. Mas quando você vê a bandeira que eles estão carregando, você fala assim: esse é do movimento tal, esse é do movimento X e esse é do movimento Y. O Senhor está falando: leve o meu nome, aleluia, arvorado como uma bandeira. Onde quer que você estiver, você vai levar o meu nome e vai segurar ele firme, manter ele bem alto, acima de todas as coisas. E ele entendeu a mensagem, porque ele, lá no versículo 15 e 16 de Atos 9, Jesus fala para Ananias: eu vou mostrar a ele o quanto deve sofrer por meu nome, por causa do meu nome. Mas enquanto ele mantivesse o nome de Jesus acima de todas as coisas, quem é que estaria lutando com ele? Não era mais a guarda pretoriana, os soldados romanos. Era o próprio Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Amém. Nós podemos concluir que Saulo foi escolhido para ir às nações, comunicar o conhecimento de Jesus. É esse conhecimento, essa mensagem, é isso que ele precisava aparecer, pregar, era isso que ele tinha que falar. Agora imagina só, se ele não tivesse esse impacto que ele teve do encontro com Jesus, se ele tivesse continuado enxergando, o que é que ele ia fazer? Ele ia começar a contar para as pessoas que estavam em volta dele: olha essa luz, é isso, aconteceu isso, eu senti isso, aconteceu aquilo outro. Mas sem a visão, quem perde a visão perde um dos maiores sentidos que o ser humano pode ter, não é? Mas quando ele perdeu a visão, ele precisou ser dirigido, ele precisou ser guiado, ele precisou dar instrução para que levassem ele no lugar que Jesus havia dito. E depois disso, ele ficou lá enclausurado, na sua introspecção, pensando no que havia acontecido com ele e no impacto que aquilo causou dentro dele, né? Porque é isso que tem que acontecer. Quando a gente encontra com Jesus, tem que haver um impacto bem grande, para que as coisas velhas passam, amém, e as novas surjam. Né? Então ele tinha que ir às nações comunicar o conhecimento de Jesus para os gentios. Quem eram os gentios? Todos aqueles que não eram judeus, não eram gentios. Essa foi a grande missão dele. Posteriormente, ele foi chamado de o apóstolo dos gentios. Romanos 11, versículo 13. Romanos 11, versículo 13, para você anotar aí. Porque convosco falo, né? Estava falando aos romanos. Porque convosco falo, gentios,
que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Ainda em Romanos 15, versículo 16, ele diz: sou mensageiro da parte de Cristo Jesus a vocês, os gentios, anuncio-lhes as boas novas para que se tornem oferta aceitável a Deus, separados pelo Espírito Santo. Os judeus não gostavam nada disso, de entender essa mensagem, que assim como eles tinham recebido a palavra de Deus, os gentios também tinham essa oportunidade de receber. E Gálatas 2, versículo 8, diz assim: pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, também atuou por meu intermédio como apóstolo dos gentios. Glória a Deus, né? Então ficou bem esclarecido que a missão dele era levar a palavra de Deus fora daquele lugar, fora dos locais onde as pessoas estavam ali, que a maioria era de judeus, né? E depois o versículo diz que ele deveria levar o conhecimento de Jesus, a respeito de Jesus, para os reis, né? Em Atos 25, versículo 23, 27, no capítulo 26 inteirinho, nós vamos ver Paulo sendo apresentado ao rei Agripa. E quando ele é apresentado ao rei Agripa, o que ele faz? Ele vai fazer a sua defesa, a Bíblia fala. Ele vai fazer a sua defesa. Mas pensem bem, que na defesa dele, o que ele fez diante do rei? Testemunhou a respeito de Jesus. Ele contou a mensagem do Evangelho, não é? Então ele falou a respeito da mensagem da cruz. Dentro do seu testemunho, ele falou a respeito da mensagem da cruz. Em Atos 27, versículo 24, um anjo fala para Paulo, no meio da tempestade no mar, sobre a necessidade dele comparecer diante de César. Esses são dois textos para a gente ver que realmente ele estava cumprindo tudo aquilo que Deus revelou através de Jesus, o que Jesus revelou ali para Ananias, por que Saulo era separado, né? E Ananias, já pensou na situação de Ananias? A Bíblia fala que ele era um servo temente a Deus, ele era fiel. Se ele fosse da nossa época aqui, ele ia falar assim: puxa vida, eu estou aqui tanto tempo servindo a Deus, e ele vai chamar o que estava perseguindo lá, né? Mas ele ficou quietinho lá no canto dele, tentou argumentar, e o Senhor já fez, ele acertou as arestas dele para ele fazer o que era a vontade de Deus. E através de Ananias, ele ficou sabendo que ele deveria anunciar a mensagem da cruz para os gentios, para os reis. Nós vemos aqui dois, Agripa e César, e para os judeus, os filhos de Israel. A palavra de Deus mostra que eles foram os primeiros que ouviram Saulo falar de Jesus. E também, se a gente for do nosso lado humano, da gente ver, imagina se não fosse a ação do Espírito Santo, como é que ele seria ouvido pelos judeus? Ele que entrava na casa dos judeus, arrancando as pessoas de dentro da casa e perseguindo a mensagem da cruz. Agora veja só, em Atos 9 ainda, versículo 20 ao 22, a palavra do Senhor diz assim: logo, Saulo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: ele é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. E não veio para levar os prisioneiros aos principais sacerdotes? A pregação de Saulo tornou-se cada vez
mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Amém. Então, olha só, nós vemos ele buscando cartas para quê? Para acabar com essas pessoas aqui. E agora, essas pessoas que ele ia destruir, ele começa a levar a mensagem de vida para aquelas pessoas, falando a respeito de Jesus. Eram os judeus de Damasco. Por todos os lugares por onde Saulo passava, anunciava o evangelho, primeiro aos judeus e depois aos gentios. Os judeus rejeitaram a mensagem. Atos 13, versículo 46, diz assim: então Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente. Atos 13, 46. Então Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente, dizendo: era necessário que pregássemos a palavra de Deus, primeiro a vocês, judeus. Mas uma vez que vocês a rejeitaram e não se consideraram dignos da vida eterna, agora vamos oferecê-la aos gentios. Pois foi isso que o Senhor nos ordenou quando disse: fiz de você uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. Saulo aqui, ele está falando o texto que está em Isaías 49, 6, que diz assim: você fará mais do que restaurar Israel para mim. Eu farei luz para os gentios, e você levará minha salvação aos confins da terra. E nesse texto aqui, quando Paulo está falando em Atos 13, dá-se o cumprimento de Atos 1, versículo 8, que diz: vocês